5h39. A gente falou mais cedo aqui no Radar sobre um novo entendimento entre Estados Unidos e China sobre a guerra comercial. Também trouxemos a inflação ao consumidor americano, que ficou abaixo do que o mercado calculava em maio. Essas notícias ajudaram o clima de otimismo no mercado de criptomoedas. Sobre as perspectivas para o Bitcoin, eu converso com o Igor Carneiro, CEO e founder da Volt Capital. Igor, boa tarde para você. Obrigado pela gentileza aqui da sua participação ao vivo no Radar. Igor, queria te pedir para fazer um breve retrospecto aí do otimismo que já vem promovendo uma boa contaminação no mercado de Bitcoin, chegando até o dia de hoje, em que vem mais duas notícias positivas para, vamos dizer, turbinar um pouquinho mais esse otimismo. Boa tarde, Fábio. Tudo bem? É uma honra estar aqui com vocês novamente. Vou contar aqui para vocês um pouco do que veio acontecendo aí desde o começo do ano. Primeiro, antes da entrada do Trump, o mercado ficou muito otimista, porque ele era um presidente que, a favor das criptos, queria regular, queria trazer mais essa segurança para o investidor institucional entrar no mercado. E aí, os preços se esticaram, batendo o seu primeiro all-time high ali na casa de janeiro. Pós entrada do Trump, quando ele começou aquela tarifada, o mercado inteiro começou a morrer de medo do que poderia acontecer com os Estados Unidos, de que poderia vir uma recessão, de um juros que não estava conseguindo ser controlado, uma inflação muito alta, e aí a gente teve uma queda nos preços. Ao longo das últimas semanas, a gente veio vendo uma leve recuperação dos preços, agora o Bitcoin voltando para o all-time high, principalmente puxado, como você muito bem falou, pelo acordo entre o Trump e a China, agora é oficial, eles estão em ótimos termos. O Trump aceitou uma tarifa de 50% para os Estados Unidos e colocou uma tarifa de 10% para a China, o que foi muito positivo para o mercado. Também liberou que os estudantes chineses continuassem, o que também é positivo para os Estados Unidos. Isso traz uma tranquilidade para o investidor do ponto de vista de investir em qualquer ativo que seja fora da renda fixa, porque ativos mais voláteis, ativos de mais risco, como o próprio Bitcoin, são muito afetados por conflitos, guerras, tarifadas como essa. Então, isso deu uma boa tranquilizada no mercado. Também, como você falou sobre a inflação veio abaixo do esperado, o que é muito bom, porque mostra para a gente que o Fed tem espaço para diminuir os juros, o que é muito bom para a Bolsa Americana, para a Bitcoin também, que anda meio em conjunto nesses momentos, em que os investidores, eles basicamente têm um mix de liquidez. A partir do momento que a gente tem os juros mais altos, eles concentram uma parte maior de sua carteira em ativos mais seguros, como a renda fixa americana, que é considerado o ativo mais seguro do mundo inteiro. A partir do momento em que os Estados Unidos vai cortando esses juros e pagando menos para os investidores, eles optam por tomar um pouco mais de risco com uma pequena parte do portfólio e aí colocar o dinheiro em Nasdaq, e aí colocar o dinheiro em cripto, e isso traz liquidez vindo para o mercado, como a gente viu aí. Eu vou comentar até um pouco mais sobre Bitcoin e Ethereum, que tiveram uma ótima entrada de liquidez nos últimos dias, então a gente está bem otimista quanto às próximas semanas aí do mercado. Óbvio que é bem volátil, então pode ser que tenha mais uma pequena correção nesse meio. Pois é, esse é um ponto importante, porque assim, o cenário geopolítico hoje, ele está longe de ser um cenário estável, né? Aliás, o próprio Donald Trump tem movimentos muito erráticos, quer dizer, numa hora a notícia é de entendimento com a China, daqui a pouco é troca de acusações e o clima esquenta novamente, né? Quer dizer, esse movimento de otimismo, vamos dizer, é um otimismo com um asterisco ali, otimismo, mas temos instabilidades, entre elas Donald Trump no planeta. A gente está sujeito ainda a ter várias oscilações do Bitcoin, quer dizer, a qualquer momento ele pode ter um senão nessa trajetória para cima também? Claro, Fábio. Assim, historicamente, como a gente viu nos últimos 10 anos do Bitcoin, ele é um ativo que é muito volátil. Ao passar do tempo, a volatilidade dele vai diminuindo, mas independente de agora ser o Trump ou de outro presidente, o Bitcoin tem esses extremos de liquidez. Então, ao longo de uma grande subida no ciclo de alta, a gente vê vários Vs nesse meio caminho. Então, uma queda, então busca uma correção, uma zona de acumulação, e aí volta a subir, e aí busca mais uma correção um pouco mais embaixo, e aí volta a subir. Isso faz parte do mercado cripto. Então, a dica geral que fica aqui para todo mundo que está assistindo a gente de casa é compre, mas compre parcelado. Não tem por que entrar de cabeça numa vez. Agora eu estou aqui como empresa de cripto, tá? Como um wealth management e consultoria de cripto. A gente vê milhares de clientes desesperados, tipo, nossa, o momento é agora, perdi o momento, preciso colocar mais dinheiro em cripto agora ou não, está na hora de vender. E a gente acredita que tomar as decisões baseado em emoção é muito errado. Então,
a melhor sacada que tem para fazer, como quem não prevê o tempo, como quem não prevê o que o Trump vai falar nas próximas semanas, é ir comprando parcelado e se expondo num mercado que está protegendo, basicamente, no fim, ele protege todo mundo que investe nele de qualquer tipo de política, de qualquer política monetária, de qualquer inflação e impressão de dinheiro. Então, é um mercado que a gente gosta de olhar para ele aqui como um hedge para a sua carteira. Então, ter um pequeno percentual do seu portfólio como um todo investido nesse mercado te protege, pode diminuir sua volatilidade, por incrível que pareça, e pode te entregar retornos acima da média, mesmo se expondo tão pouco ou tomando tão pouco risco. Nesses últimos 2 meses, o Bitcoin já subiu um pouco mais de 30%, né? E existe a perspectiva aí dele atingir novamente uma máxima histórica, aí, um ponto em que nunca chegou antes? Por incrível que pareça, existe uma perspectiva e a probabilidade é alta dele buscar pelo menos $120 mil aí nas próximas semanas. Tendo em vista que, nesse exato momento, várias empresas do mundo inteiro estão cogitando fazer investimento nesse tipo de ativo, estão passando no processo de diligência para aprovar um investimento em Bitcoin, por exemplo. Países, o próprio Estados Unidos, a gente viu lá o estado de Arizona, que teve uma aprovação, e a gente acredita que vai virar um efeito manada. Especificamente, nessas últimas 2 semanas, ao longo da subida, a gente teve fluxos históricos de entrada nos ETFs, tanto de Bitcoin quanto de Ethereum. E salve aqui um ótimo ponto para Ethereum, porque Ethereum tem muito dinheiro entrando em Ethereum, o institucional está comprando muito forte, o próprio Goldman Sachs tem posições extremamente altas nesse ativo e a gente acredita que ele está em preço muito barato. Na verdade, não sou eu que acredito, é olhando o gráfico, é olhando o histórico. Ethereum já chegou a bater praticamente o dobro do preço que ela está agora, então a gente vê muito chão pela frente do mercado, tá? Mas como eu falei, pode ser que venha uma correção, a gente pode buscar uns $100 mil ali antes dele bater os $120 mil. Como ninguém aqui consegue prever o tempo, a melhor estratégia é investindo pouco a pouco, investindo parcelado, fazendo o famoso DCA, né, que a gente chama. Além do Ethereum, quando o Bitcoin sobe, ele ajuda a levar o resto do mercado junto também? Com certeza, a correlação do mercado como um todo ainda é muito alta frente ao Bitcoin. Então, quando a gente vê dias do Bitcoin subindo, a gente vê as famosas altcoins, né, que a gente chama de ativos alternativos ao Bitcoin, subindo até mais do que o próprio Bitcoin. Em um dia de queda, ele leva esses ativos para baixo também, o que dá muita posição para a gente fazer ótimos investimentos e aproveitar dessa assimetria. Porque você pensa, várias empresas, desde o começo do ano, estão aumentando seu lucro, aumentando sua quantidade de clientes, aumentando suas parcerias, e por o Bitcoin ter caído ali por um período, elas tomaram prejuízos de 50%, 60%, 70%. Então, você está comprando uma empresa que ela está 60% mais barata, só que ela está entregando mais lucro, com mais cliente, com mais parceria e com produtos mais bem desenvolvidos. Então, a gente acredita muito nessa assimetria, mas, como eu falei, eles são muito correlacionados com o Bitcoin puxa eles como um todo. Se vocês acreditam que o Bitcoin é volátil e tem risco, as altcoins elas têm um nível descomunal de volatilidade, é muito alta mesmo, variações de 20%, 30%, 40% em um dia. Fortes emoções, tem que ter o coração bom. Ou não ficar olhando ali toda hora, né? Coloca ali e esquece um tempo. Ou delegar para especialistas também te ajudar nessa gestão, isso é importante. Muita gente tenta fazer sozinho, mas o cara que tem a preocupação ali com os filhos dele, com a família dele, com o emprego dele, ele vai fazer totalmente sozinho e ele não vai conseguir acertar. E muitas vezes ele vai cair nisso que a gente está falando aqui, sobre emoção, de fazer as coisas com base no sentimento e não com base em racionalidade. Legal. Igor Carneiro, CEO e founder da Vault Capital. Obrigado, Igor, pela sua análise aqui, viu? Valeu. Fábio, é um prazer estar aqui com vocês de novo. Bom dia aí para o pessoal. Obrigado, um abraço.